cambio de esa motorita que usted me puede apoyar, chiquillo, yo le regalo una telita de marcha bonita, pero... Bundas Commodities, de segunda-feira. Vamos ler então alguma coisa do Brasil 247. Primeiro vamos ler o Diário da Causa Operária, que muitas vezes eu não consigo. Diário da Causa Operária então. Vamos ver o que o Rui Pimenta está falando sobre... Porque esse editorial aqui, em geral, é o Rui Pimenta que escreve. Então vamos lá, editorial. Burguesia quer transformar o Brasil na Argentina de Milei. Pressionando por mais cortes, banqueiros querem aprofundar o arcabouço fiscal e roubar ainda mais aquilo que é do povo. Publicado em 21/4, ou seja, hoje. Tem uma foto do Milei e o Lula. Será que é verdade? Parece que é uma foto verídica. Ou pode ser inteligência artificial, AI. Segundo reportagem publicada nesta semana pelo portal G1, diversos, entre aspas, especialistas em contas públicas vêm pressionando por uma nova rodada de cortes no orçamento, o que na prática significa aprofundar o arroxo sobre a população. Implementado em 2023, o arcabouço fiscal substitui o antigo teto de gastos com a promessa de estabelecer uma, entre aspas, regra mais flexível ao permitir o crescimento das despesas primárias em até 2,5% acima da inflação. No entanto, essa margem limitada não é nem de longe suficiente para que o governo tome iniciativas importantes para o desenvolvimento nacional. Na prática, o novo marco fiscal já obrigou o governo a cortar gastos essenciais. Entre os exemplos está a imposição de um teto para o crescimento real do salário mínimo e o pente fino no Bolsa Família e em benefícios previdenciários e assistenciais. O secretário de Orçamento Federal, Cleiton Montes, admitiu que em 2027 o governo poderá enfrentar um, entre aspas, apagão orçamentário. Faltarão 10,9 bilhões de reais para despesas discricionárias, ou seja, gastos com políticas públicas como farmácia popular, Pronatec, emissão de passaportes, bolsas de pesquisa e investimentos em infraestrutura. Vige? Em 2027, ou seja, quem sabe? Talvez isso me prejudique se eu passar na UFPE. Mas enfim, apesar disso, os, entre aspas, economistas ouvidos pela matéria do G1 defendem justamente o contrário do que a crise exige. Querem ampliar os cortes. Para Marcos Pestana, diretor da Instituição Fiscal Independente, IFI, do Senado, a situação, abre aspas, a partir de 2027 fica insustentável e o próximo presidente precisará promover uma profunda reforma fiscal. Pestana aponta que as despesas obrigatórias estão, entre aspas, sufocando os gastos discricionários e que, sem mudanças, a dívida continuará a crescer. Quanto à dívida pública, que drena os recursos do Estado para os bancos, os, entre aspas, especialistas não dão um pio. Jefferson Bittencourt, ex-secretário do Tesouro Nacional, afirma que só para manter o nível mínimo de despesas discricionárias previstos para 2026 seria necessário um pacote de corte de gastos obrigatórios 3 vezes maior do que o já anunciado em 2024. O famigerado Plano Haddad, anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O modelo econômico projetado por esses, entre
entre aspas, especialistas, é o da Argentina de Javier Milei, um regime de arroxo brutal, com desmonte de políticas públicas, paralisação de serviços essenciais e ataques contínuos aos direitos sociais. Tudo isso para manter o pagamento bilionário da dívida pública e satisfazer os interesses do capital financeiro. Essa foi a opinião assertiva de Rui Costa Pimenta. São Paulo, fim de semana se encerra com nova aula no CCBP. Mas vamos lá ler sobre o Supremo Tribunal Federal. Ao defender democracia, Barroso mostra que Brasil vive ditadura. Diz assim: Supremo Tribunal Federal, ao defender democracia, Barroso mostra que Brasil vive ditadura. O presidente do STF responde artigo de revista britânica, publicado em 21/4/2025. Nesse sábado 19, dia em que os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, costumam estar longe da Praça dos Três Poderes, o sítio eletrônico da Corte publicou uma nota assinada por seu presidente, o douto Luiz Roberto Barroso. A nota é uma resposta ao artigo A Suprema Corte do Brasil está em julgamento, publicada na revista britânica The Economist, em 16 de abril. Carregado de cinismo, o artigo da revista britânica narra, abre aspas, como um juiz superstar revela uma concentração excessiva de poder, fecha aspas, referindo-se aos ataques do ministro Alexandre de Moraes aos direitos democráticos do povo brasileiro. A crítica, que é correta, só pega em omitir que Moraes só se tornou o que é porque o imperialismo, do qual The Economist é porta-voz, deu carta branca para que o ministro seguisse adiante com seus planos ditatoriais. Quem sabe? Aí, infelizmente, eu acho que o Brasil tem uma cultura autodestrutiva. Acho que todos os latinos são muito autodestrutivos. Infelizmente, não vai ter progresso. Vai ter um progresso módico nos países latinos, mas em geral é uma loucura. Que nem esses dois que vinham gritando aqui atrás de mim. Porra, chato pra caralho. Mas vamos lá. Não é essa omissão, obviamente, que incomodou o Barroso. A nota assinada pelo presidente do STF se revolta contra a crítica aos desmandos de Moraes e da Corte. A nota do STF começa com uma mentira. Abre aspas, a reportagem narra algumas das ameaças sofridas pela democracia no Brasil, embora não todas. Entre elas se incluem a invasão da sede dos três poderes da República por uma multidão insuflada por extremistas, acampamentos de milhares de pessoas em portas de quartéis pedindo a deposição do presidente eleito, tentativa de atentado terrorista à bomba no aeroporto de Brasília e tentativa de explosão de uma bomba no Supremo Tribunal Federal. E, claro, uma alegada tentativa de golpe com plano de assassinato do presidente, do vice-presidente e de um ministro do tribunal. Os responsáveis estão sendo processados criminalmente, com o devido processo legal, como reconhece a matéria. Fecha aspas. Os eventos citados não são ameaças sofridas pela democracia. Elas revelam, em alguns casos, crimes comuns, como a explosão de uma bomba, e, em alguns casos, manifestações políticas que estão sendo transformadas em crime pelo STF. Por democracia, entende-se um regime que seja controlado pelo povo. Nenhum dos eventos atentou em si contra a ideia de uma, entre aspas, democracia, uma vez que não tinham como objetivo suprimir a vontade popular.
o mesmo não pode ser dito do STF ao tipificar. Um abraço pro Arturo Preto. O mesmo vamos começar de antes. Os eventos citados não são ameaças sofridas pela democracia. Aqui embaixo, o mesmo não pode ser dito do STF. Ao tipificar uma manifestação como um crime, a Corte está não apenas ameaçando, mas atentando contra os direitos democráticos do povo. Os manifestantes de 8 de janeiro de 2023 estão tendo os seus direitos pisoteados. E, por extensão, o povo brasileiro como um todo está vendo o seu direito à manifestação ser destruído, uma vez que o direito só existe se é válido para todos. Se o direito não vale para todos, é uma concessão, isto é, uma ditadura na qual o Estado determina quem pode ou não se manifestar. Também é uma piada falar em devido processo legal. Mais de 1.000 pessoas foram presas ilegalmente a mando de Alexandre de Moraes, de acordo com várias denúncias. Estas pessoas foram enjauladas em locais que mais pareciam campos de concentração, sob a ameaça de penas duríssimas. Muitas foram constrangidas a um acordo que as obrigava a confessar crimes que não haviam cometido e a se submeter a um processo de lavagem cerebral ideológica. Após essa introdução grotesca, Barroso segue afirmando que, abre aspas, foi necessário um tribunal independente e atuante para evitar o colapso das instituições, como ocorreu em vários países do mundo, do leste europeu à América Latina. A princípio, entre aspas, independente e atuante não querem dizer nada. Parece inclusive de bom tom. Mas o que será que Barroso quer dizer quando utiliza tais adjetivos? Entre aspas, independente significa independente dos poderes eleitos e principalmente do povo. Novamente temos aqui o oposto de qualquer ideia pretensamente democrática. Para Barroso, o STF deve ter o direito de criar as suas próprias leis. Não deve estar submetido a absolutamente ninguém. No entanto, o judiciário deveria ser justamente o poder mais controlado de todos. Afinal, o seu papel é o de garantir o cumprimento da lei. Em um regime democrático, a lei deveria ser escrita, conhecida por todos, cumprida rigorosamente e fiscalizada por pessoas que sejam eleitas pelo povo, e não por juízes que se arrogam deuses. Entre aspas, atuante, por sua vez, é a senha que o STF encontrou para atropelar o Legislativo. Toda vez que os interesses do Congresso Nacional se chocarem com o do STF, os seus juízes alegam que os parlamentares estão demorando mais para tomar as decisões necessárias, ou ainda, que são muito corruptos para tomarem as decisões certas e assim, entre aspas, atuam no lugar do Legislativo. Continuando sua defesa das arbitrariedades do STF, a nota de Barroso diz que, abre aspas, a pesquisa Datafolha mais recente revela que, somados os que confiam muito, 24%, e os que confiam um pouco, 35% no STF, a maioria confia no tribunal. Não existe uma crise de confiança. 24% é uma piada pronta. O próprio Barroso considera como argumento que 35% confiam um pouco no STF. Entre aspas, confiam um pouco. Somos obrigados a explicar. É o mesmo que não confiar. Entre aspas, confiar pouco quer dizer que a Corte, que se arroga como a expressão máxima da sensatez e a ponto de atropelar os poderes eleitos, frequentemente erra. A interpretação correta da pesquisa apontada por Barroso é que 76% da população brasileira desconfia do STF, mesmo com toda a propaganda feita a seu favor pela imprensa imperialista, contando
com a própria pesquisa da Folha. Passando para o campo da liberdade de expressão, Barroso nos brinda com uma grande cretinice. Abre aspas. O X ex-Twitter foi suspenso no Brasil por haver retirado os seus representantes legais do país, e não em razão de qualquer conteúdo publicado, e assim que voltou a ter representante, foi restabelecido. Todas as decisões de remoção de conteúdo foram devidamente motivadas e envolviam crime, investigação, a prática de crime ou preparação de golpe de Estado. Fecha aspas. O presidente do STF apresenta a crise entre a Corte e o X como obra de uma mera tecnicidade. Ainda que fosse, convém perguntar: valeria a pena censurar 20 milhões de usuários simplesmente por causa de uma suposta irregularidade da plataforma? Eu vou parar porque eu tenho que descer. Eu prefiro o PCO por cima do STF, mas eu posso falar da minha própria suspensão no Facebook há 5 anos atrás. Eu publiquei umas coisas contra o STF, umas imagens de violência parecidas com o caso da Revolução Francesa. E depois eu fui para Brasília. Então, pelo menos o argumento do Barroso é verídico. O STF, eles têm... O STF, eles julgam que imagens no Facebook e depois uma visita, bom, eles fazem o trabalho deles, né? Eles acompanham as pessoas nas redes sociais e depois eles cancelam os perfis. Que no meu caso, não sei, é uma questão da mecânica da política, entendeu? Inclusive, eu acho que Robespierre, ele teve razão, mas assim, a esquerda nunca fez nada igual à direita, né? A esquerda brasileira se comporta muito bem, só apanha, né? A esquerda brasileira só apanha.